Intolerância a frutas e verduras? É isso mesmo? Isso existe? É verdade este bilhete? Oi, hello, olá, meu nome é Maria Fernanda, esse é mais um vídeo do canal ao meu redor e hoje eu vou comentar aqui sobre um problema que nem muita gente sabe que existe, que chama má absorção à frutose e ao sorbitol. Eu já vou deixar aqui de antemão que nesse vídeo eu provavelmente vou falar frutose errado, que eu chamo frutosa, muitas vezes porque aqui na Espanha chama frutosa e como eu descobri essa condição aqui, eu estou muito acostumada a falar intolerância à frutose, má absorção à frutose, então vai desculpando, no português eu sei que é frutose, mas tá muito natural frutose, então se vocês escutarem frutosa, relevem, tá? Mas enfim, voltando aqui, no último vídeo de receitinha de pudim de chia, que foi lá segunda-feira, inclusive se você não assistiu, vai lá assistir, que é uma receitinha bem legal, eu vou deixar aqui nos cards pra você ir lá ver. Eu comentei bem rapidinho sobre o problema da má absorção à frutose que eu tenho, e como eu comentei lá no vídeo que eu ia fazer um vídeo mais específico sobre isso, inclusive eu também fiz um tempo atrás uma enquete lá no Stories do Instagram, que inclusive se você não me segue também, eu vou deixar o Instagram aqui pra você ir lá me seguir, perguntando se as pessoas teriam interesse em saber um pouco mais sobre essa história da má absorção frutosa e saber um pouco mais de receitinhas sem frutosa. E as pessoas, a maioria, acho que foi tipo quase 100%, se não foi 100%, foi quase 100%, que falaram que sim, então eu vim aqui fazer este vídeo como prometido. Mas então vamos começar do começo. Você aí, alguma vez na sua vida, já ouviu falar sobre má absorção à frutose? Vou ler aqui exatamente específico como explica, porque fica mais científico, digamos assim. A síndrome da má absorção de frutose se produz devido à falta de receptores na mucosa intestinal que transporta este açúcar e atravessa a parede até o interior. A frutose não absorvida avança pelo intestino até o cólon, onde reage com a probiota intestinal, resultando em gases que provocam dor, inchaço, cólicas, constipação, distensão abdominal e, em alguns casos, diarreia. Ou seja, no nosso bom português, basicamente, o meu organismo, de algumas pessoas que sofrem dessa condição, não digere a frutose. Para ficar mais fácil talvez de entender, é como se fosse uma intolerância que as pessoas têm à lactose, uma intolerância ao glúten, só que nesse caso é uma intolerância à frutose. E o que é que causa essa síndrome? Além de tudo isso que eu falei aqui, né? Dor abdominal, desconforto, distensão abdominal bastante grande, gases, enfim, dor, tudo isso. Além da dor, distensão abdominal, náusea que às vezes causa, gases e tudo mais que eu já falei aqui. Além de tudo isso, essa condição, se ela não é tratada devidamente, ela pode acabar acarretando em problemas mais graves, como a deficiência de absorção de determinados nutrientes que são importantes para a saúde. Os mais afetados, por exemplo, são ferro, cálcio, ácido fólico, zinco, vitamina C e vitamina E. Então, claro, o que acontece? Quando o seu organismo não consegue digerir as coisas propriamente, não absorver os nutrientes que precisa, você acaba, todos esses nutrientes sendo perdidos aí. E isso não é legal para a sua saúde. Frequentemente, essa síndrome de má absorção à frutose é muito confundida com outras enfermidades, tipo IBS, que é a síndrome de intestino irritável, com a própria intolerância ao glúten, a própria intolerância à lactose, porque os sintomas são muito parecidos. Então muita gente acaba confundindo a má absorção frutosa, sendo que você tem um outro tipo de intolerância, quando na verdade não é aquilo ali. No meu caso foi exatamente isso. Eu comecei a perceber essa condição, que tinha alguma coisa errada comigo na minha digestão, eu acho que lá em meados de 2014. E fui algumas vezes, eu tinha como eu comentei aqui também no vídeo falando sobre saúde aqui na Espanha, que eu também vou deixar aqui nos cards se você quiser acompanhar. Por muitos anos aqui eu não pagava seguro privado, eu usava saúde pública, que também vocês vão lá ver tudo explicadinho o porquê que eu decidi pagar um seguro privado. Mas uma das razões foi exatamente essa. Eu fui na minha médica geral aqui, que eles chamam médica de cabeceira, e eu fui lá nela inúmeras vezes sofrendo com esse problema. E ela me dizia, não, isso é estresse, não, isso é ansiedade, não, você só precisa comer kiwi. Coma um kiwi todos os dias de manhã, que pra você vai ver como vai melhorar a sua vida. E o kiwi é o que, minha gente? Frutose, então não tava me ajudando em nada. E aí foram passando os anos, as coisas não foram se resolvendo. Eu achei que meu problema poderia ser ou glúten ou lactose. Então o que é que eu fiz? Fiz uma dieta cortando glúten e lactose pra ver o que ia acontecer. Tava lá firme e forte, tomando meu suco de frutas de manhã, comendo salada. E o que aconteceu? Piorou muito mais a minha situação. Então, tipo assim, teve uma época que eu já sabe quando você já tá de saco cheio, você não entende o que tá acontecendo com você. E é uma sensação horrível, porque você nunca sabe o que é que você tá comendo que tá te fazendo mal, sabe? Um dia você tá com a barriga normal
E aí você come alguma coisa e 4, 5 horas depois, às vezes no dia seguinte, você tá com uma pança. Mas assim, de grávida, que parece que você tá grávida de 4 ou 5 meses, dependendo do dia. Dura, dura, dura. Chegou a um ponto que, como eu não sabia, eu tava nessa época tentando fazer essa dieta de glúten e lactose. E aí, claro, eu tava comendo muita verdura, muita fruta, muito tudo. Minha barriga tava inchada num ponto que ela já não ficava, tipo... um dia normal e o outro dia inchado, um dia normal e outro dia inchado. Ela tava constantemente inchada, tanto a ponto de que eu e tu, a gente achou que eu tava grávida. É nesse nível de inchaço que fica a sua barriga. A gente foi no médico pra fazer teste de gravidez porque a gente tinha certeza absoluta que a gente tava grávida. E não era. Era puro gás, desconforto, prisão de ventre, né? Tudo isso porque meu organismo simplesmente não digeria. E eu, claro, como eu tinha cortado as coisas normais que eu comia, que eu nunca tinha feito dieta na minha vida, eu foquei muito mais em verdura, fruta, que é o saudável. E tava me fazendo muito pior. Foi uma época realmente bem, bem difícil. Porque a parte da dor, né, do desconforto, como eu já falei aqui, você fica com um humor péssimo. Porque você se sente mal, você se olha, você tá com uma barriga inchada, dura, cheia de dor, incômoda. Você fica de mau humor, você fica sem energia, porque acho que parece que a energia toda que você tem no corpo tá tentando ali digerir aquela comida que você comeu, sabe? Você realmente fica cansada, não tem energia pra nada. Realmente foi um momento muito, muito, muito difícil. Mas tá, então como finalmente eu descobri que o meu problema era a má absorção à frutose? Depois de muitos pequenos probleminhas e desagrados que eu tive com essa questão da saúde pública aqui na Espanha, que eu volto a dizer, ainda assim é muito melhor do que a do Brasil, mas eu achei que seria a hora de começar a pagar um plano de saúde privado, e eu agradeço todo dia esse dinheirinho que eu pago todo mês, eu acho que é muito válido. Então, quando eu fiz meu plano de saúde privado, a primeira coisa que eu fiz foi procurar um médico geral, recomendado, né? Fui dar uma procurada, fui dar uma olhada, encontrei esse doutor, esse médico que foi tipo um anjo na minha vida. Eu fui lá na primeira consulta que eu fiz com ele, contei todo o meu caso dos últimos não sei quantos anos. Eu acho que isso eu fui no começo do ano passado ou no finalzinho de 2017 que eu descobri o que eu tinha. Não me lembro exatamente, eu acho que foi final de 2017. E aí eu fui lá e na primeira consulta que eu fiz com ele, contei todo o meu caso e ele virou pra mim, na mesma hora ele falou, isso tá com cara de má absorção à frutose. E eu falei, o quê? Como assim? Tipo, nunca tinha escutado falar na minha vida, nem sabia que isso existia. E aí ele me explicou todo o caso, todos os sintomas, tudo que acontece, como é que faz e por que acontece e tudo mais e tudo mais. E aí na hora, pra mim, as coisas fizeram sentido na minha cabeça. Daí ele me passou, né, a requisição pra fazer o teste pra descobrir se realmente era da frutose, e também me passou de glúten e de lactose, né, pra saber se eu tinha um problema, porque eu também poderia ter mais um tipo de intolerância, né, não necessariamente poderia ser uma só. Então ele me passou os 3 testes e, pela minha surpresa, deu o quê? Positivo para má absorção à frutose. Tá, Fê, como é que eu descubro isso? Como é que faz o teste? Eu acho que primeiramente você precisa pedir, né, algum médico que tem que passar pra você. Não sei como é que funciona no Brasil, se você pode simplesmente ir numa clínica e pedir pra fazer o teste, mas aqui você faz no mesmo lugar que você faria um exame de sangue, o mesmo laboratório, você faz o teste da má absorção à frutose. É um teste de hálito. Você vai lá dar uns soprinhos no negócio. Você tem que ficar de jejum. Eu não me lembro se são 8, 10 ou 12 horas. Não me lembro bem porque nos últimos anos eu fiz tantos testes e tantas coisas que eu nem me lembro mais. Mas eu sei que é um mínimo de 8 horas de jejum, mas eu acho que são 10. E aí o mínimo de 10 horas de jejum. Eu acho também, se eu não me engano, que você tem que ficar uns 2 ou 3 dias sem comer algumas coisas antes, mas eu não tenho certeza. Eu acho que você tem que evitar determinados tipos de alimento antes. Eu também não me lembro mesmo, mas se você for no médico, ele vai te indicar tudo certinho, ou até o próprio laboratório te dá todas as recomendações para exame. Eu sei que no dia você não pode escovar nenhum dente, você pode lavar com água e tudo mais, você não pode escovar o dente com pasta de dente antes de fazer o exame. E aí você vai lá, eles te dão um negocinho pra você soprar, você sopra nesse negocinho, eles anotam lá, e aí te dão uma jarra de coisa pra você tomar, que é basicamente frutose, né? Você toma aquilo ali, e aí durante umas 4 ou 5 horas, de meia em meia hora, eles te chamam pra você soprar de novo, eles apontam, aí você fica lá. É um exame assim, que não tem nada de desagradável, só que você tem que ficar mais ou menos 5 horas no laboratório, tipo, sem fazer nada. Você vai lá, sopra, volta, aí meia hora depois eles te chamam, tipo, cronometrado, você vai lá, sopra e tal, enfim. E aí, feito isso, depois de uns dias sai o resultado. Existem 4 níveis de má absorção à frutose. Eu fiquei no nível 2, então nem o mais alto, nem o mais baixo, ali na meiota, né? Mais pro menos que pro mais, graças a Deus.
Mas então o que significa esses níveis? Significa basicamente o nível de tolerância que o seu corpo tem com a frutose, sabe? Tipo, a quantidade que o seu corpo aguenta digerir e o que é que ele não consegue digerir. Então uma pessoa que tem nível 4 praticamente não consegue digerir nenhum grama de frutose, sabe? Então a pessoa com 1 consegue digerir melhor do que eu e assim por diante. Então é dividido assim nesses 4 níveis. Tá, beleza, você explicou tudo mais, não sei o que, mas então me conta aí exatamente o que é que eu não posso comer. É só fruta que eu não posso comer, né? Porque fruta, frutose, enfim. Mas não é só fruta. Praticamente todas as frutas, salvo algumas exceções, tipo limão, abacate, melão. Tem aí algumas que você pode comer de boa. Pelo menos isso, tem algumas. Verduras, não são todas, claro, mas tem muita verdura que você não pode comer, tipo cenoura, tomate, cebola, as que tem mais o contenido, não, como é que fala em português? Mais teor de frutose, né? E aí tem o açúcar de mesa, você não pode comer, mel você não pode comer, nenhum desses biscoitos recheados e tudo mais você pode comer, porque todos eles têm açúcar. E alguns grãos você não pode comer, soja também não, nada que for de alimento integral, tipo pão integral não, pasta integral não, enfim, é uma série de coisas. Só que aí é que fica realmente complicado. Por quê? Eu acho que por ser uma coisa nova, relativamente nova, que nem muitas pessoas sabem ainda, não tem tanta informação a respeito como a gente tem, por exemplo, com a lactose e com o glúten, né? Tem umas coisas mais específicas, coisas que você sabe que você pode comer, que não pode comer, o nível, o grau e tudo mais. Nessa questão da má absorção frutosa, não. Então assim, por exemplo, você vai procurar na internet listas de alimentos permitidos, listas de alimentos proibidos, pelo teor de frutose que tem. Aí você vai num site que tá dizendo lá que você pode comer, por exemplo, abacaxi e você pode comer alho. Aí você fala, nossa, beleza, pelo menos isso. Aí você vai num outro site que fala que não, que você não pode comer nem alho nem abacaxi. Aí você fica sem saber, mas afinal, eu posso ou não posso comer alho e abacaxi? Enfim. Aí tem uns que falam que o trigo entra, que você não pode comer trigo. Não é a questão do glúten, porque tem outras coisas que tem glúten que você pode comer, é a questão do trigo. Aí tem outros que falam que o trigo é tranquilo, tanto que você pode comer pão branco, contanto que não tem açúcar. Enfim, essa eu acho que é a maior dificuldade, porque você nunca sabe exatamente ao certo o que é que você pode comer e o que é que você não pode comer. E isso acaba dificultando um pouco a sua vida, porque você vai lá plena, linda, maravilhosa, achando que você tá abalando, comendo tudo certinho, você vai lá com uma coisa que você achava, porque na sua lista dizia que você podia comer e te faz mal. E aí é um processo lento, exige muito teste, muita paciência, você provar aqui e tudo mais, enfim. Fora isso também que o corpo humano é uma coisa muito particular. E como existem também esses níveis, né, de tolerância, pode ser que eu coma uma coisa que pra mim me sente bem, sabe? Que meu organismo consiga digerir. Mas talvez uma pessoa que também sofre do mesmo problema que eu, coma a mesma coisa e não se dê bem. Talvez porque o nível dela é maior, ou talvez simplesmente porque o organismo dela não digere aquele alimento específico, mas digere esse aqui. De repente o meu digere esse aqui, mas não digere esse aqui. Existem alguns alimentos tipo mel, a maioria das frutas, né, manga, por exemplo, as frutas com mais frutose, tipo maçã é uma das piores que tem nesse sentido. Então tem alguns alimentos que são unânimes em todas as listas que você procura. Aí existem outros que ficam lá e cá, que você fica sem saber, e você tem que ir meio que provando e testando pra ver se você vai se, tolerar bem ou não. Aí você pensa, mas é fácil, é só eu comprar um monte de produto dietético, nenhum deles tem açúcar e eu posso comer tranquilo. Não é bem assim. Por quê? Esse problema da má absorção de frutose, ele também é má absorção a frutose e sorbitol. E o sorbitol é um tipo de adoçante que é usado na maioria dos produtos dietéticos. Ele é adoçado com sorbitol. Muitos deles. Então, assim, não necessariamente porque você está comendo alguma coisa dietética sem açúcar que não tenha frutose, sabe? Então, assim, existe inclusive nas listas essas alguns adoçantes que você pode comer. Por exemplo, o aspartamo você pode tomar de boa. Eu acho que como é que chama? A estévia, se ela é 100% natural, você pode comer de boa. Só que aí tem outros adoçantes que não são bons pra você. Então, assim, é uma coisa que você também tem que dar uma olhada. E também é uma coisa que às vezes varia de lista pra lista. Tem uns, por exemplo, o aspartamo em todas as listas diz que você pode comer tranquilamente. Mas a estévia tem uns que dizem que não, porque a maioria das estévias que vende no mercado, por exemplo, não é 100% natural, então aquilo ali que eles colocam misturado com a estévia faz mal.
Então, assim, o rolo é de verdade mesmo você ir provando e você ir, né, se adaptando e vendo aí o que é que te faz bem e o que é que não faz. E aí, respondendo a uma pergunta que eu acho que provavelmente você também pode acabar se perguntando, que alguns dos meus amigos fizeram quando eu contei, né, dessa questão do problema da frutose, que então nunca mais você pode comer nada com frutose, nada com açúcar se você passa mal, assim, você se sentir dor e tudo mais. E assim, primeiro que eu nunca passei mal. Não é tipo, eu sei que muita gente que tem problema de intolerância à lactose acaba passando muito mal, vomitando, tendo diarreia e tudo mais. As pessoas que também sofrem com problemas de glúten, os celíacos também sofrem. Então assim, eu nunca cheguei a passar mal dessa forma assim muito grave. Pra mim, uma das coisas que mais me causa é realmente a constipação, né, a prisão de ventre e o inchaço na barriga, que fica uma coisa assim fora do normal. Mas de passar mal, assim, não tanto. E assim, às vezes acontece mais, às vezes acontece menos. Também depende muito da quantidade que eu coma. Mas sim, existe uma pastilha, existe um comprimido que você pode tomar quando você quer comer a frutose, que você toma de 1 a 4 comprimidos antes da refeição. E você pode tomar eles e comer o alimento que tem a frutose e tudo mais. E você, né, o seu organismo meio que acho que transforma, eu não sei bem como é que funciona o comprimido, eu acho que ele transforma a frutose em glucose para o seu organismo conseguir digerir. E aí você toma de 1 a 4 comprimidos naquela refeição, dependendo da quantidade de frutose que você vai ingerir. Você pode tomar até 10 comprimidos por dia. Você pode tomar e dividir isso certinho nas suas refeições, mas você pode tomar um máximo de 10 por dia. Eu não vou falar o nome do comprimido aqui, porque eu acho que não é muito responsável, porque eu acho que o remédio e tudo mais, você tem que, né, o seu médico passar pra você. Por mais que seja um remédio que vende sem prescrição médica, você consegue comprar online, inclusive. Mas eu acho assim, primeiro de tudo, porque não é porque você tá vendo esse vídeo, você se identifica com sintomas, que significa necessariamente que o seu problema é o mesmo que o meu, sabe? Não quer dizer que sim, quer dizer que, tipo, pra mim a minha intenção de fazer esse vídeo se você que sofre com esses sintomas, já fez prova de lactose e não deu nada, já fez de glúten e não deu nada, e continua sofrendo e não sabe o que talvez seja uma iluminação pra sua cabeça, mas assim, é sempre pra você ir lá, procurar um médico, contar o que tá acontecendo, falar, será que não pode ser essa má absorção frutosa, e ele te passar um exame e você fazer, e aí você se cuidar, e não se automedicar. Eu sinto a mesma coisa que ela, é isso, pronto, acabou. Não é assim, porque, né, pode ser 1 milhão de outras coisas que a gente nunca sabe. No meu caso foi esse, e a única coisa que eu lamento é não ter descoberto antes pra poder me cuidar. Mas enfim, por isso que eu não vou passar o nome do remédio, porque eu acho que, né, vale a pena você dar uma checada antes, fazer o teste antes pra você saber, né? Se você fizer tudo isso e descobriu realmente que é essa questão e você não sabe onde encontrar esse remédio e tudo mais, até pra você passar pro seu médico pra ver se o médico aprova e tudo mais, aí você me escreve, bota aqui nos comentários, ou então me manda lá no Instagram, no DM, no privado, né, no inbox do Instagram, que eu te respondo, te passo o nome do remédio. Só não quero botar aqui público porque eu acho que não é muito responsável, eu não sou médica, né, pra ficar indicando comprimido. Mas enfim, então é isso, você toma, né, e você pode comer de boa e aí você não passa tão mal, o que tem me ajudado muito, 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 muito. Mas também não é um comprimido baratinho, sabe? Então, tipo assim, não é uma coisa que você pode ficar jogando pro ar, e de qualquer forma, é uma coisa que você tem que estar tomando para poder estar digerindo uma comida. Então, o que eu tento fazer ao máximo durante a semana, de segunda a sexta, às vezes de segunda até sexta, a hora do almoço, né? Depende se eu vou sair à noite para jantar ou alguma coisa assim. Eu tento fazer uma dieta certinha, sem frutose, durante a semana inteira, e aí no fim de semana eu relaxo como que eu quiser, tomo meus comprimidos se eu quiser. Não necessariamente eu também vou lá desesperada pra ter que comer frutose, não, porque o açúcar é uma coisa tipo muito viciante, muito viciante. Quanto menos você come, menos você sente falta dele, sabe? Você acaba não tendo aquele desejo tanto de açúcar como quando você come mais. E isso é cientificamente provado, não sou eu que tô falando aqui não. Então, assim, já não vou tão desesperada pra ter que comer açúcar e coisa doce e tudo mais só porque é fim de semana. Mas se eu quiser sair, principalmente se eu saio e vou comer, eu gosto muito de comer. Então, eu acabo descontando e comendo tudo
no fim de semana, mas aí eu tomo meus comprimidos e tudo mais. Às vezes não tomo, porque às vezes o comprimido acaba e aí eu tenho que aguentar a minha barriga inchada por uns dias, mas depois vai embora e tudo mais. Mas pela questão da saúde, dos nutrientes e tudo isso, né? Depois de um tempo você vai pesquisando e vai descobrindo, acaba que você não quer se prejudicar nem prejudicar a sua saúde. Só eu tento fazer isso certinho. E aí você pode pensar, ah, beleza, eu não gosto de verdura mesmo, não gosto de fruta. Maravilha, você não tem problema com glúten, você só comer macarrão e carne todo dia, e macarrão e pão e tudo mais. E sim, foi o que eu comecei a fazer quando eu descobri que eu tava com esse problema de frutose. O que é que eu fiz? A primeira coisa mais fácil foi tirar as verduras, que eu não sou fã da mesma forma. Eu gosto de algumas coisas, mas não sou apaixonada por verdura. Gosto muito de fruta, foi uma coisa que eu senti assim no começo, mas também já me acostumei. Uma das frutas que eu mais gosto é abacate. Abacate eu posso comer, então assim, é tranquilo. Mas a questão é justamente essa. Eu comecei então a tipo, beleza, agora é a desculpa que eu quero pra não comer verdura, né? E era tipo, macarrão todo dia, arroz, macarrão, não sei o que, e acabou que acabou acontecendo, né? A gente acaba ganhando peso, porque você tira basicamente todas as coisas mais saudáveis e você começa a meter carboidrato, que é o que não te faz mal. Só que acaba não fazendo mal nesse sentido, mas acaba fazendo mal em outras coisas. Esteticamente falando um pouco, porque eu acabei ganhando aí acho que uns 2, 3 quilos nessa brincadeira de ficar só comendo carboidrato, macarrão e pão todo dia. Mas não é só essa questão, né? É a questão de saúde mesmo. Porque verduras e frutas, elas existem e são boas pra saúde, né, por um motivo. Então, desde o mês passado, eu comecei esse mês, na verdade, a focar mais nisso. Exatamente isso. Fazer a minha dieta durante a semana sem frutose, mas também não necessariamente comendo carboidrato todos os dias. Então assim, fui procurando tipo as folhas verdes que me fazem bem. Por exemplo, a alface não faz muito bem, tem um certo teor de frutose mais ou menos alto, mas a rúcula não. Então eu como muita rúcula, como rúculas e canônigos, que eu não sei se esse é o nome em português, eu não sei se chama assim. Eu nunca tinha visto essa folha na minha vida, porque no Brasil eu não era de comer muita salada. Descobri ela aqui. Então essas duas não me fazem mal, eu como. Então acabo fazendo uma salada tipo de abacate, com abacate cortadinho, com parmesão, não sei o que. Vou descobrindo as verduras e as folhas que não me fazem mal e tento comer sempre com a proteína e tal durante a semana. Como muita tapioca, graças a Deus a tapioca não faz mal, então meu café da manhã quase todos os dias é tapioca. Enfim, fui levando assim nesse ponto porque eu não queria estar comendo só pão e macarrão todo dia, só porque não me faz mal, porque, né, outras coisas aí que acaba trazendo. Então, assim, tomar um pouco de cuidado com isso. Mas também, se não for problema, se sua saúde tá ótima e se carboidrato você gosta, tá tudo bem, então aí vai de cada um. Eu tentei cortar um pouco porque eu tava comendo muito todos os dias. E é isso, amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha conseguido explicar um pouquinho sobre essa questão da má absorção da frutose e sorbitol, porque eu sei que ainda não é um assunto que é muito falado, nem muita gente sabe que essa condição existe. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que se eu souber responder, se eu puder responder, eu vou responder pra você. Então espero que você aí, que de repente tem essa condição, eu possa ter te ajudado a descobrir de alguma forma. Mas lembre-se sempre, vá no médico, procure uma ajuda médica pra poder, né, você fazer o exame tudo direitinho. Não simplesmente se convença de que esse é seu problema e vá, tipo, tratando às vezes de uma coisa ou cortando coisas da sua dieta que talvez você não precisa e que até seja importante pra você. Então sempre procurar uma ajuda médica, um especialista, no caso um nutricionista, um endocrinologista, até seu médico geral mesmo pode passar esse exame pra você. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like aqui pra mim, compartilha esse vídeo com seus amigos. Se você ainda não tá inscrito aqui no canal, se inscreve aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo, tá bem? Então tá bem.